Olá, meu nome é José Raimes e vamos apresentar o estudo de caso do curso de pós-graduação em Processos de Manutenção da Faculdade Descomplica, com o tema O Paradoxo de Roosevelt. Em busca de desvendar os mistérios da matemática e descrever os seus princípios elementares, também conhecido como axiomas. Axiomas são verdades que aceitamos, embora que ela não possa ser provada, como a fé e a existência de Deus. Em 1870, George Cantor iniciou os estudos do infinito, descobrindo que há diferentes tipos de infinito e os classificou em dois grupos, em enumeráveis e não enumeráveis. Ao notar que a sua teoria não atingiu o alvo necessário, ele foi levado a desfragmentar esses conjuntos em outros conjuntos ou subconjuntos, e dessa forma nasceu a teoria dos conjuntos. Os conjuntos. O que são conjuntos? Nós temos a necessidade de classificar tudo e tentar reduzir tudo em conjuntos. Isso facilita a nossa vida. Ao refletirmos sobre conjunto, é comum pensar em definições simplistas, porém, na prática, somos soterrados ao perceber suas infinitas possibilidades, permutações e aplicações, como, por exemplo, as cores primárias, vermelho, azul e amarelo. É possível atingir uma infinidade de outras cores a partir da mistura dessas. Porém, de forma individual, as suas configurações são imutáveis, o que significa que jamais o amarelo por si só pode gerar outra cor. Ele necessita de outras cores para poder gerar novas cores. Porém, nos números, esse raciocínio não é verdadeiro, porque a natureza numérica ela é indescritível e imprevisível na maioria dos casos. Por exemplo, como o conjunto dos números naturais, de 1, 2, 3, até o infinito, que formam o conjunto dos infinitos. Se adotarmos o intervalo entre 0 e 1, aonde x pertence aos naturais, se somente se os naturais não pertencerem a x, com x maior que 0 e menor que 1, obtemos o infinito maior do que o infinito dos naturais, mesmo embora que esse novo conjunto tenha sido derivado do conjunto dos naturais. Uma analogia com as caixas, imagine uma caixa A, dentro dela existe uma caixa B. Quando você retira a caixa B de dentro da caixa A caixa B se torna maior do que a sua antecessora. Uma relação muito interessante é a superposição quântica com o famoso experimento do gato de Schrödinger, onde só sabemos se o animal está vivo ou morto após abrirmos a caixa. Caso contrário, ele estará vivo e morto ao mesmo tempo, coexistindo paralelamente. Dessa forma também são os conjuntos inseridos em outros conjuntos. Só saberemos a sua real dimensão após observarmos o evento. O paradoxo de Roosevelt. O vencedor também do Prêmio Nobel, Dr. Roosevelt, em 1902, apresentou uma análise do estágio inicial do teorema dos conjuntos, onde, pelo axioma da compreensão, que define o conjunto baseado em uma propriedade específica representada por φ de x, com isso podemos formular o conjunto A, x tal que x não pertença a x, definindo como conjunto de todos os x, tais que x não pertence a x, é onde surge a problemática. A pertence a A ou A não pertence a A? A resposta a essa pergunta leva a uma contradição, batizada como o paradoxo de Roosevelt. Se A pertence a A, se somente se A não pertence a A. E esse paradoxo demonstrou as falhas na teoria do conjunto, revolucionando assim os fundamentos da matemática. Os impactos na sociedade. Observe todas as criações humanas, tudo o que foi criado, todas as tecnologias, principalmente a comunicação, principalmente agora, como você está assistindo aí com o seu aparelho eletrônico, tudo isso é derivado dessas teorias, desses métodos que foram criados e repassados. Então, se observarmos o efeito humano, desde um simples utensílio ao mais sofisticado edifício e às mais complexas máquinas,
Tudo isso foi criado a partir de teorias elaboradas por mentes brilhantes. Por isso é de fundamental importância que toda teoria seja revisada, seja testada, aprovada, até que possa ser aplicada na prática para desenvolvimento e tecnologia que fomente melhorias da vida na sociedade. Como, por exemplo, se a teoria ela não tivesse sido testada e pudesse ser replicada, nós certamente não estaríamos aqui hoje. Só estamos aqui hoje graças a esses grandes homens que nos antecederam, onde dedicaram grande parte da sua vida aplicando essa teoria, desenvolvendo e criando esses métodos. Imagine só como que seria a sociedade de hoje se os métodos de Alan Turing não tivessem sido criados e se tivessem falha neles, eles não pudessem ser replicados até chegarmos hoje aonde estamos nessa revolução, principalmente na informática, com computadores, comunicação e tudo isso. Então, essa é um dos principais fatores que impacta diretamente na vida da sociedade. Se os métodos não puderem serem replicados, uma hora ele vai falhar. E isso vai dar problema. E esse problema todos nós vamos pagar, nós podemos sofrer com isso. Imagine um edifício que foi aplicado um método que não pode ser replicado, que ele não foi formulado antes, que ele não foi avaliado, e o edifício cai. É um problema muito grande para a sociedade. Por isso que é muito importante a gente estar sempre nos atualizando, sempre pesquisando e sempre verificando se de fato aquilo pode ser replicado na prática ou se vamos ficar apenas, né, na literatura. Muito obrigado a todos. Até breve.